Olá, bem-vindos ao canal Software Mental, um espaço criado para fomentar a ampliação da nossa forma de pensar, visando a convivência sadia com as transformações tecnológicas, sociais e econômicas do século XXI. Este podcast conta com patrocínio e apoio técnico da Athena Media. Hoje eu estou aqui com uma amiga muito querida, que é a Caroline Carvalho Bueno, que a partir deste momento eu passo a chamar apenas de Carol, porque é assim que eu me relaciono com ela há mais de 20 anos, sem entrar em detalhes para não nos expor, né, Carol? Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Luciano. Muito bom estar aqui com você. Que bom, que legal. A Carol, ela é executiva do segmento de comunicação, tem uma presença forte aí no mercado de comunicação. E hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre pessoas inspiracionais, ou seja, aquelas pessoas que nos inspiram e o que inspira você. Esse é o nosso tema de hoje, desse nosso bate-papo com a Carol aqui. Carol, vou começar então essa nossa conversa aqui, trazendo algumas questões que me inquietam quando a gente fala de inspiração. E isso são questões minhas, né? A primeira delas é assim, na nossa sociedade é muito comum a gente confundir, ou pelo menos ver uma certa confusão entre inspiração e idealização. É como se aquelas pessoas que nos inspiram, elas fossem perfeitas e fazem com que as pessoas então queiram seguir isso para a vida delas, ou ter isso na vida delas, ou ao contrário, não, aqui, como eu nunca vou alcançar essa perfeição, então eu vou me sentir à vontade com a minha mediocridade ou com a minha vida de segunda, esperando a segunda, contando as horas para chegar à sexta e poder vir um final de semana. Então, como é que a gente pode começar a pensar ou diferenciar essa condição entre a inspiração e a idealização? Essa questão que você colocou inicialmente, eu acho que ela é básica e é a que me inquieta também, né? A gente vive num modelo de dualidade. Ou a pessoa é perfeita ou ela não presta para nada, né? Uhum. E isso é totalmente contra a humanidade, porque nós somos seres imperfeitos, né? Uhum. Nós somos seres em não só evolução, mas em constante autocompreensão. Uhum. Então, eu acho de grande valia que a gente tenha pessoas, modelos que nos inspirem. E isso inclui, inclusive, a gente olhar aquilo que essas pessoas não fazem tão bem e Uhum. aceitar e dizer assim, né? E olhar assim, olha, por ela fazer aquilo tão bem, por ela ser tão brilhante naquilo, talvez nisso ela seja falha. E aí, Certo. quando a gente tem essa perspectiva, a gente olha para nós mesmos. E aí a gente fala, poxa, por que é que eu me cobro tanto perfeição o tempo todo, Uhum. se isso é uma idealização impossível? Claro. Então, sejamos tolerantes, amáveis e apoiadores dos nossos pontos fortes e das outras pessoas e façamos dos nossos pontos fracos pontos de aprendizado. Uhum. Sem dúvida, né? Se você pegar assim alguns caras que são destaque, um dos ícones mais recentes, por exemplo, aí no segmento executivo do empreendedorismo em si, era o Steve Jobs. Um gênio, mudou muita coisa a partir do que a Apple fez e o que ele produziu dentro da Apple, mudou muito do sistema de vida das pessoas no mundo, impulsionou esse segmento, por exemplo, da telefonia, que na verdade se tornou um computador de mão, que a gente tem hoje nos smartphones, mas era um cara reconhecidamente, nas relações interpessoais, quase um psicopata. Um sujeito doente que criava muito problema nas relações interpessoais e um gênio efetivamente, que impactou positivamente a humanidade em termos tecnológicos, né? É mais ou menos Exa por aí, Carol? exatamente isso que você colocou. Eu vou trazer uma experiência recente, né? Há algumas semanas atrás eu tive numa universidade para falar sobre mercado de trabalho e pensar o futuro.
E aí eu fiz toda uma conversa sobre os impactos da tecnologia, sobre empresas exponenciais, enfim. Mas lá pelas tantas eu queria justamente compartilhar com as pessoas que o que faz essas pessoas como Jobs, Elon Musk, enfim, tantos outros tão geniais, são muitas vezes habilidades sutis, né? E aí, pensando nisso, em explorar a questão das habilidades sutis, eu montei um quadro de fotos, né, com pessoas que me inspiram, de alguma maneira, dos mais diversos segmentos. Então, tinham artistas, esportistas, executivos, enfim, autores, vários. E foi incrível, porque as pessoas ficaram enlouquecidas com aquilo. Na verdade, elas esqueceram tudo que tinha sido falado até então, e elas só queriam saber daquele quadro, tanto que depois a faculdade me pediu só aquele slide para compartilhar com os alunos. Olha só. E todas essas personalidades que eu levei, eu vou citar uma, por exemplo. Claro, por favor. A Anitta, né? Puxa, para as pessoas que eu mostro, normalmente torcem o nariz. Poxa, a Anitta. Mas por quê? Porque não gostam da música dela, Sim. né? Mas por que a Anitta, para mim, é um modelo de inspiração, né? Porque ela é uma pessoa muito jovem, que veio do morro, acho que é mais ou menos... Dos morros cariocas. Mais ou menos essa referência, e ela está construindo uma carreira como artista pop absolutamente fantástica, né? Inclusive com projeção internacional. Se você gosta ou não gosta da música dela é uma coisa, mas que não dá para negar a capacidade dela de trabalhar a carreira dela, é nesse sentido que você fala, né? Exatamente, de conhecer o público dela, de se relacionar com ele, de se comunicar, de fazer um produto, então, que fale com essas pessoas. E ela tem um posicionamento muito firme de gerenciamento da carreira, dos negócios dela. Então, eu acho que exemplifica bem, assim, essa questão que você trouxe, que as pessoas não precisam ser perfeitas, elas não precisam estar acabadas, para ainda assim a gente ver muito valor nelas, né? Um outro exemplo que eu trouxe, que eu acho que é diferente do nosso dia a dia, daquilo que nós fazemos, a gente só observa muito de longe, é o caso do Cristiano Ronaldo, jogador. Né? O Cristiano Ronaldo, ao meu ver, e aí é um ponto de vista muito pessoal, claro, né? Ele tem a genialidade de ser um grande artilheiro, um grande jogador, obviamente, mas mais ainda porque ele conseguiu se posicionar no mundo do futebol como um atleta de alta performance. Então, existem jogadores de futebol e existem atletas de alta performance hoje dentro do futebol. E ele é o ícone disso. Verdade. Ele é um cara que eu acho que tem 33, 34 anos, ele está em alta forma. Física. Foi bem comentado durante a Copa, inclusive, isso. Exatamente. Né? Há 12 anos sendo indicado ao Bola de Ouro. E, enfim, ele se diferenciou completamente naquele universo. É verdade. Você pode não ser fã do time que ele joga, da seleção dele. Não gostar do penteado dele. Pode, mas ainda assim você tem que reconhecer que ele conseguiu ser genial num aspecto dentro de um esporte com grande visibilidade. E no que você está falando, aí tem um negócio muito interessante para a gente analisar, e eu vou querer trazer e te explorar mais com outros exemplos nessa linha, mas é assim, desses dois exemplos iniciais que você trouxe, são pessoas, uma, que tem um nível de seriedade e dedicação muito grande àquilo que ela se propõe a fazer. Perfeito. Um nível de disciplina muito grande, um nível de dedicação muito grande. E aí é aquela história, né? O pessoal quer o sucesso que eles têm e não quer pagar o preço que eles pagaram, né? Exatamente. Porque você pega, por exemplo, a história da Anitta, ela tem um entorno complexo, e a psicologia hoje já fala pra gente que o ambiente é extremamente influenciador da nossa conduta. As pesquisas psicológicas colocam, inclusive, que às vezes influencia mais o ambiente do que as nossas próprias disposições pessoais, em termos de perfil, em termos de capacidades e tudo mais.
E na hora que você vê uma pessoa que ela tem um entorno dela que não é fácil, que tem uma série de problemas e um estilo de vida, e ela consegue estabelecer uma rotina, uma disciplina, uma capacidade de comunicação com o público, como você falou, é realmente de tirar o chapéu, né? Com certeza. E interessante, né, Luciano, o que que acontece? As pessoas, nós queremos modelos prontos, a gente quer a fórmula mágica, né? Como ser uma pessoa bem-sucedida, como ser uma pessoa em forma, enfim, como ser uma pessoa carismática, como ter, enfim, ser rico. É A gente verdade, quer é fórmula verdade. mágica. Não existe. É verdade. A fórmula é isso que você comentou. Eu penso que também está no lugar certo, na hora certa, como a gente conversou um dia desses, né? Uhum. E aí, quando você percebe isso, que não há fórmula mágica e que não há perfeição, a importância das pessoas inspiracionais está nisso, que é você olhar para uma pessoa, às vezes um colega de trabalho, uma pessoa da sua família, e perceber que há algo ali extremamente diferenciado. E se você apurar o seu olhar, você vai ver isso em praticamente todas as pessoas. Todos nós temos uma singularidade que ninguém mais tem. Uhum. Pode ter certeza. É verdade. Na forma de se comunicar, às vezes na forma de se portar. Tem um exemplo que, meu bem pessoal, que eu gosto muito de compartilhar ele, porque ele é inspirador. Lá em Curitiba, nós tivemos uma pessoa que trabalhava na nossa casa. Na verdade, ela, assim, esteve com a minha filha mais nova, Clara, desde o momento que ela nasceu até quando a gente veio aqui para Foz. Uma mulher muito humilde, analfabeta, e ela me contou um dia que ela não tinha aprendido a ler e escrever porque ela passava muita fome quando ela era criança. Então, uma pessoa muito simples, muito humilde. E ela tinha uma forma tão delicada de se portar. A gente brinca lá em casa, assim, que ninguém se portava à mesa como a Luísa se portava, né? Então, ela tinha uma forma de pegar nos talheres, de mastigar, muito refinada, Olha só. diferenciada. Ela era uma pessoa que era incapaz de fazer qualquer comentário maldoso sobre as outras pessoas. Todas as vezes que tinha algum problema lá em casa, meus filhos, né, brigaram enquanto eu não estava, ou fizeram alguma coisa que não era das regras da casa. Ela tinha todo um cuidado para contar aquilo para mim, para não expô-los assim da maneira correta, ou para não me causar mais estresse além do que aquilo já causaria. Então, olha a sutileza de uma pessoa dessa, olha, é um refinamento que a escola não traz. Verdade. Que a formação não traz. E isso estava tão nela que era impossível não se inspirar com aquilo. Uhum. Então, eu volto àquilo que eu estava dizendo, da gente perceber essas singularidades. Claro. A singularidade não está só lá no Elon Musk, no Bezos, né? Aham. Não está só no... Larry Page, na turma que está na ribalta do nível mundial, né? Vamos dizer assim. Né? E a gente deve também se inspirar não só na questão dos negócios, dos ganhos de dinheiro, de sucesso. Claro, isso faz parte, né, nós buscarmos também exemplos que nos inspiram nessa área. Mas existem tantas outras áreas que a gente deve buscar inspiração. Sem dúvida. Sem dúvida. As possibilidades na hora que a gente vê essa característica multifacetada do ser humano aí em todas as suas vertentes e aí fazendo um gancho com o que você falou no começo, que é um processo de aprendizagem, né? É um processo de desenvolvimento pessoal onde a gente busca justamente essa inspiração como, às vezes, um determinado norte, né? E aí que eu acho que é a separação entre a idealização e a inspiração. A inspiração te dá um norte. Olha, esse tipo de coisa me interessa, esse tipo de aprendizado me interessa, eu quero desenvolver mais essa habilidade, eu quero desenvolver mais essa competência. E aquela pessoa, às vezes, é um norte porque ela demonstra aquilo com muita propriedade, né? É como se ela tivesse autoridade moral sobre aquilo, né?
E ao mesmo tempo é um erro na hora que você quer idealizar, achar que ela é perfeita. Um exemplo também, pegando de novo aí a questão do futebol e trazendo para a questão tupiniquim aqui, foi o Neymar na Copa, né? Que foi um bafafá, um caso enorme pelo comportamento dele, em termos de simulação, em termos de forçação de barra, e aí houve uma enxurrada de coisas. Mas, de novo, aí volta aquela ideia que, então, se ele é um astro, ele tem que ser perfeito em todos os sentidos. E eu perguntava para as pessoas do meu convívio na época, assim, tá, tudo bem, eu concordo com isso, mas o cara tá no que ele se propõe a fazer, que é jogar bola, ele tá entre os 5 melhores do mundo. No que você está entre os 5 melhores do mundo? Não é isso? Exatamente. Que é assim, ó, não quero achar que o cara é um ideal, é um deus, é uma perfeição. Não, naquilo que ele se propôs a fazer, ele tem uma singularidade fundamental, né? E uma coisa importante que eu queria fazer um gancho com o que você está trazendo para a gente, que é assim, às vezes há um mito sobre essa questão da pessoa ser excepcional em alguma coisa, acima de todos os outros, e isso também é um exagero, né? Porque nós, como seres humanos, tem pessoas que se destacam num aspecto, tem que se destacam no outro, mas a nossa vida em sociedade se dá pela média, né? Com certeza. É assim, muito interessante isso que você trouxe da polarização que a gente faz, né? E isso é, assim, sendo bastante franca no que eu penso, é de uma pobreza gigante, né? Porque a partir do momento que a gente divide, ou você é perfeito, genial, intocável, ou você não serve para nada, a gente está perdendo toda essa riqueza que nós temos. Então, nisso que você estava comentando sobre nós sermos, às vezes, muito bons em algo e não tão bons em outras coisas, também eu penso, Luciano, que existem ciclos dentro da nossa vida, né? Então, as pessoas têm ciclos. Então, vai ter um momento em que eu posso ser realmente muito dedicado, me sobressair e ser uma pessoa que inspira as outras nos estudos, por exemplo. Está lá no meio acadêmico, eu estou naquele momento. Passado alguns anos, eu já não, aquele contexto já não é mais tão forte. Eu deixo isso um pouco de lado, essa questão de ser uma pessoa brilhante academicamente, e vou ser uma mãe brilhante, né? Vou poder me dedicar a um outro afazer, a um outro universo, vou estar em contato com outras pessoas, vou ter outros interesses e posso desenvolver habilidades nunca antes pensadas. É verdade. Né? É verdade. Mais para frente eu vou desenvolver um trabalho autoral, então eu vou me dedicar a um assunto que eu não tinha pensado antes, que vai me exigir uma forma de pesquisa diferente, vai me exigir novos contatos, novas visões de mundo. Então, também pensar, quando a gente olha para uma inspiração, que ela está sendo aquela inspiração naquele momento, dentro daquele contexto, daquilo que eu estou vivendo. Passado algum tempo, essa pessoa, ela não é que ela deixa de ter valor, mas ela já não tem tantas coisas para falar que vibram o meu coração. E nem por isso ela se tornou pior, né? Então, qual o nosso olhar também sobre a inspiração? Isso influencia muito, né? É o velho ponto de vista do observador. E aí aquilo que você trouxe, por exemplo, do Neymar, e a gente pode trazer sobre tantas outras personalidades, que em algum momento a gente vai considerá-lo genial, em outros nem tanto. E também tem a ver com o nosso ponto de vista, com o nosso contexto. E tem um aspecto que você falou aí que, na hora que você falou a palavra, já me acendeu a luz aqui, que é essa questão de, né, a pessoa que naquele momento da minha vida, naquele estágio da minha vida, ela faz o meu coração vibrar, né?
e isso é relativo justamente às nossas fases, aos nossos momentos pessoais e por aí vai. E como isso nos remete a essa flexibilidade, inclusive da gente entender os momentos da nossa vida, o contexto da nossa vida, e como isso nos abre possibilidades, né? Porque eu posso, então, viver cada parte da minha história de uma maneira intensa, ao mesmo tempo predisposta a me inspirar, predisposto a aprender, predisposto a me reciclar em Com vários certeza. aspectos pessoais. E é justamente isso que expande essas fronteiras mentais, expande esse nosso software mental, faz o upgrade desse nosso software mental, que é justamente saber sorver, curtir cada uma dessas etapas que a gente está vivendo, para que a gente não fique às vezes naquele saudosismo, né? Aquele tempo que era bom. Não, esse tempo não vai voltar, esquece isso. Qual é o seu bom momento agora? E você sabe, Luciano, que você está falando assim, né, do software mental, da expansão mental, e a gente não pode dissociar do aspecto emocional do coração, né? Então, a inspiração, repara bem, a gente não se inspira mentalmente apenas. É Quando a verdade. gente diz que uma pessoa nos Total. inspira, que aquele assunto, que aquele livro foi porque falou com o nosso coração. É verdade. Foi porque, de alguma forma, ele nos fez passar por uma visão, por um entendimento e mais, por um sentimento que a gente não tinha antes, ou que a gente tinha vivido e tinha esquecido. Então, a importância de hoje a gente considerar em todas as nossas análises, não só o aspecto mental das coisas, mas o aspecto vibracional do sentimento, né? Então, isso que a gente está conversando, né, sobre momentos de vida, sobre aspectos, às vezes, antagônicos das pessoas, sobre como as inspirações podem vir de um aspecto que a gente não tinha ainda percebido, de uma personalidade ou de uma situação, tem a ver com essa sensibilidade. Então, se a gente quer se inspirar verdadeiramente, eu penso que primeiro a gente tem que ter certeza de que nada é perfeito e, portanto, é um aspecto que eu estou me inspirando, e também que é necessário uma sutileza da percepção de uma coisa que faz o coração vibrar, né? Então, eu me inspiro muito por aí, muito pelo coração. Me conte mais um exemplo, então, dessas pessoas aí que você andou listando ultimamente. Aí. Então, pensando assim dessa questão de fazer o coração vibrar, de sentir, de se inspirar por isso, no ano passado eu conheci uma pessoa que eu já comentei com você, conheci o trabalho e acabei fazendo um curso que é a Alana Trauzinski com o curso Shine, né? E ela tem ali na rede de contatos dela, que você acaba tendo contato com outras pessoas incríveis. Outra que eu vou citar é a Cláudia Libier. São pessoas que trazem muito esse aspecto de você, como que eu posso traduzir? De você ser aquilo que te inspira. Então, assim, a inspiração, ela não tá da sua pele para fora. A inspiração, ela tem que estar da sua pele para dentro. Então, vamos imaginar que tem um aspecto, tá me vindo aqui na cabeça agora, Luciano Huck. Eu só estou trazendo, assim, inspirações bem populares. Porque eu acho que a gente fala muito dos bambambãs. Vamos falar aqui de gente como a gente do brasileiro aqui, né? Bora. O Luciano Huck, eu considero ele um exímio comunicador, e ele é um cara que ele tem uma visão ampliada, porque ele consegue estar em muitos negócios, às vezes sem correlação direta com a vida dele como comunicador, e ainda assim ele é coerente, porque você vê que tem nele, ele se alia, ele se propõe a estar com assuntos, a se ligar a empresas que fazem o coração dele vibrar. Então,
provavelmente ele faz tudo isso, ele está envolvido com tantas coisas, porque ele é aquela inspiração. Uhum. Eu acho que está ficando meio confuso isso que eu estou falando, está fazendo uma Não, viagem intergaláctica, tô, ou tô, tô não? te entendendo. É o indivíduo que ele estabelece um caminho dele, e que esse caminho não precisa ser de uma frente só, de uma faceta só na manifestação dele. Ele pode ser multifacetado em termos de atividades, e mesmo assim ele manter uma coerência pessoal naquilo que ele faz em cada uma dessas frentes diferentes. Eu adoro esse teu jeito de traduzir as coisas. Perfeito, é isso que eu estou falando, né? Aham. Então, a partir do momento que você percebe quais os tipos de pessoa, de assuntos, de eventos, de Uhum. estudos que te trazem muito bem-estar, que falam com aquilo que você é como natureza. Não tem como dar errado. E aí, voltando a essas duas pessoas que eu comentei lá atrás, a Alana e a Cláudia, eu estou muito em contato com o trabalho delas, procuro estar, né, acompanhando o que elas estão pensando, o que elas estão fazendo, porque elas me exemplificam isso. Muitas vezes você se comportar de uma maneira que não vai agradar a todo mundo, você desenvolver atividades ou formas nessa atividade que não são padrão, que as pessoas do teu entorno talvez não nem compreendam, e ainda assim, porque aquilo é genuíno, aquilo é verdadeiro, é aquilo que me faz feliz, eu faço. Uhum. E eu me comporto e essa coerência transborda. E aí a pessoa se torna inspiracional. Que legal. Você sabe que você estava falando aí, eu estava lembrando de um último podcast que a gente gravou aqui, apresentou para o nosso ouvinte, né, esse que nos acompanha mais a miúde, com a Liz Andrea Eckert. Nosso tema com ela foi a questão da reeducação emocional e o uso de algumas terapias para você entrar em contato com determinadas emoções ou situações mais traumáticas do passado, para você ressignificar e dar um passo além. E agora você está trazendo uma outra forma da gente dar um passo além, que é pela inspiração, que é por essa pessoa que de fato nos toca de alguma forma e nos permite ter um novo olhar para uma determinada situação, para um determinado contexto ou momento de vida, que eu posso entrar em contato com essa realidade, e aquilo dá um insight, né? É como se fosse literalmente aquela luzinha que acende na nossa cabeça e diz assim, cara, pode ser por aí. Eureka. Eureka, olha só, eu estou perdendo tempo me travando por isso aqui, e olha esse exemplo que interessante, que tem tudo a ver com o que eu tenho pensado, e eu não sabia como me organizar, como começar de fato a mexer com isso. E isso ressignifica também, né? Ressignifica a forma de pensar, e normalmente, e aí eu concordo contigo, você estava falando aí, eu estava lembrando de algumas pessoas na minha vida que realmente também me inspiraram bastante, que há esse momento eureka, ele é um momento intelectual, mas ele é um momento fundamentalmente emocional também, né? Porque é o que faz sentido. A turma às vezes fala assim, caiu a ficha. Caiu a Esse caiu ficha. a ficha nunca é um momento só intelectual. Perfeito. Perfeito. Ele é um momento, eu diria até mais emocional do que intelectual, porque ele ressignifica a minha forma de enxergar alguma coisa. Ele dá um novo sentido, uma nova direção, uma nova motivação, e essa motivação ela é fundamentalmente baseada nas nossas emoções, baseada nos nossos sentimentos, baseada nesse lado coração aí que você está trazendo para a gente, né? Me ocorreu aqui um exemplo muito claro disso que nós estamos conversando, né? O trabalho da Brené Brown, que você também é fã, Ah, sou até mesmo. já me presenteou com o livro dela, Isso mesmo. né? Ela trouxe, pelo menos para minha vida, né, um insight e um divisor de águas. Quando ela se aprofunda no estudo sobre a vulnerabilidade como um aspecto de fortaleza, É verdade. isso é incrível, porque assim, quem de nós não se sente vulnerável? Quem de nós já não deixou de fazer algo, ou falar algo, ou desenvolver algo, porque tinha medo
de fracassar, de ser ridicularizado, de não ser aceito. De ser inconveniente, inadequado de alguma forma, que é essa vulnerabilidade. Que é essa vulnerabilidade, né? Então, veja que fantástico quando ela traz um aspecto altamente inspiracional, que é: seja você. É melhor você errar seguindo a sua natureza, seguindo aquilo que você acredita, do que você errar porque você tentou ser ou fazer algo que não é você. É verdade. E aí ela coloca muitos nos livros, né? Ela no Coragem de Ser Imperfeito, Você Cada Vez Mais Forte, né? Ela coloca justamente assim: se atire para a vida, se mostre para a vida, né? Claro, dentro dos limites da responsabilidade, a gente não está dizendo ultrapassar isso, a gente está dizendo assim. Não estamos defendendo a porra louquice aqui. Não estamos. A gente está só dizendo o seguinte: ouça a sua natureza e tenha a coragem de segui-la, né? Aliás, você me permite aí, esse tem uma definição dela aí para um tema que eu estudo há bastante tempo, que é o tema da coragem, e ela tem uma definição que eu considero brilhante para isso. Ela é assim: a coragem, ela é a medida da sua vulnerabilidade. Exatamente. Ou seja, se você consegue, até onde você consegue ser corajoso, é até onde você consegue enfrentar de fato as suas vulnerabilidades perante os desafios que a vida te apresenta. Então isso é muito bacana de você muito pensar, bacana. Né? E aí o que eu percebo é que existe hoje um movimento das pessoas se engajarem e das pessoas quererem estar próximos de pessoas que demonstram sua vulnerabilidade. Claro. Né? Porque isso nos torna mais humanos, nos torna mais possível, mais longe da idealização. E aí, quando você vê as pessoas que estão se arriscando, propondo novos trabalhos, eu lembro de pessoas como essas que nós citamos todas. Eu lembro, trazendo de novo bem para a realidade, assim, dessa nova leva de YouTubers, por exemplo, e tantas outras pessoas que estão rompendo com o padrão de vida nosso estabelecido e estão procurando formas de vida mais sustentáveis, mais orgânicas, isso em todos os aspectos, né? Você veja, esse rompimento com o status quo, ele exige muita coragem. É verdade. Exigem eu enfrentar a vulnerabilidade. Então, assim, a minha cabeça chega a ferver quando eu penso no tanto de gente que hoje está entendendo e incorporando a questão da vulnerabilidade. É preciso ter coragem para viver, então eu vou me expor, né? E justamente esse movimento é o que mais nos coloca em contato com essa nossa essência, com essa nossa singularidade que você havia colocado antes para a gente aqui, que me permite trabalhar com o meu verdadeiro eu, e para que esse verdadeiro eu aprenda de fato e progrida, porque só há aprendizagem real, efetiva, na hora que eu transcendo o meu passo e não o outro, né? Você sabe que dentro disso aí, um aspecto que eu acho que é fundamental, e eu sempre fui um defensor disso, é que as pessoas aprendam a dar valor às coisas boas que elas têm. Porque é muito comum o ser humano olhar o que falta. E é pouco comum ele dar valor ao que tem. Não que ele vá se estagnar nisso, não que ele vá se dar por satisfeito, não é isso. Mas eu costumo dizer que é para a gente subir uma escada degrau a degrau. E eu tenho que valorizar cada degrau que eu coloquei nessa escada para eu dar o próximo passo, para eu expandir a minha atuação, para eu conseguir expressar o meu potencial real, né? E enquanto eu fico muito preso a atender o outro e a necessidade do outro, a expectativa do outro,
eu entro numa condição como se fosse um 880. Ou eu me valido ou eu valido você. Não, 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 não. Vamos tentar uma conciliação nessa história? Esse passo que você está comentando, Luciano, da autoaceitação, da autovalorização, ela é um passo fundamental, eu penso, para a felicidade, para uma vida plena, né? Quanto a gente sofre porque a gente fica se massacrando naquilo que a gente não é bom, naquilo que a gente ainda não alcançou ou naquilo que a gente ainda não faz, em detrimento de tudo aquilo que a gente já é, do que a gente já conquistou, do que a gente já faz. Então, se a gente tiver um pouco mais de autoamor, de autoaceitação, a gente já enxerga o quão brilhante cada um de nós é. E isso não é papo de autoajuda. Isso não é papo de, sei lá, né? Desses livros mais, às vezes, mais superficiais sobre o tema, né? Não é. É um passo fundamental mesmo. É um passo de inteligência. É um passo assim, o que é que eu já sou muito bom? Eu não sou bom em nada. Não, para. Não é possível. Tá mentindo. Calma aí. Para si mesmo tem que seja. Então, assim, aquilo que eu me destaco, naquilo que eu já faço de uma forma diferenciada, bacana, e utilizar essa energia que eu gero na excelência para conquistar outras coisas. Agora, se você fica sempre no processo de tudo me falta, ainda o que eu tenho é insuficiente, então aí você nunca vai ter energia para se superar, para melhorar. E eu costumo dizer assim, né, que quando a pessoa vive por expectativa, o máximo que ela chega é uma sensação próxima de ter cumprido alguma coisa. Ela nunca se encanta, ela nunca tem a descoberta, ela nunca tem o verdadeiro encantamento, porque o verdadeiro encantamento só é possível se alguma coisa acontece diferente daquilo que você estava esperando. E se a pessoa fica o tempo inteiro com excesso de expectativas... Então eu falava, Luciano, sobre a loucura, que você, por exemplo, está vivendo um momento encantador, um momento de descoberta, né? Então eu estou lá numa viagem, na frente de um monumento que eu sempre quis ver, por exemplo, Coliseu. Estou lá na frente do Coliseu, fotografando o Coliseu e pensando ou dizendo, não vejo a hora de voltar aqui. Olha que loucura. É verdade. E a gente faz isso com a gente, né? Então, assim, puxa, conquistei tal coisa. Hoje eu fiz uma palestra muito sensacional. Quando será a próxima? É verdade, é verdade. Então, a gente mal digere, a gente mal celebra, a gente mal se encanta com aquilo e a gente já está no próximo passo. Então, perda de vida. É perda de vida. Você sabe que a psicologia, ela diz que 70%, 75% do nosso tempo é no passado, a cabeça está no passado, remoendo as coisas do passado. 20% na ansiedade do futuro, querendo prever o que vai ser o futuro e construir o futuro na cabeça, e 5%, mais ou menos em média do tempo, no tempo presente, que é o único que existe de fato. É onde a gente curte, é onde a gente vive, é onde a gente aprende, é onde a gente se diverte, é o tempo presente. Onde a gente se inspira. Onde a gente se inspira é o tempo presente. É o tempo presente. É verdade. E a pessoa está, na verdade, isso já foi, e caiu o próximo. Não, calma. Até porque no próximo você vai estar diferente. Claro, já é outro momento. Então pode ser que aquilo que você está vivendo naquele momento, daqui a uma semana, não seja tão bacana, não seja tão inspirador, não seja tão encantador. E quem já não passou por isso, né, Carol? De você ir num lugar e dizer, nossa, isso aqui é incrível, maravilhoso, fora de série, super show. E aí daqui a pouco você volta lá 1 ano depois ou 2 anos depois, não sei, parecia que era diferente, isso aqui parece que deu uma decaída.
Não, não foi, decaiu nada, tá igualzinho. Você que tá num outro momento, numa outra vibe aí, não. Exatamente assim. Ou você come uma comida, né? Isso acontece É, muito. Você come uma comida, vai num restaurante maravilhoso, e aí depois não tinha aquele sabor, não é, era bem aquela textura. é verdade, é bem isso mesmo. E isso, inclusive, é uma situação que eu observo que acontece na vida à medida que os anos vão passando, né? Porque aí você começa a ver repetições de algumas coisas. Algumas situações se repetem. Eu confesso a você, já que você falou o exemplo da comida, que eu gosto de uma boa comida, obviamente, ok, mas a companhia ela é mais importante para mim do que a comida em si, porque a comida, ela por si só, não é toda a graça da experiência, né? A graça é o contexto, é o momento, é com quem a gente está podendo celebrar esse dado instante aí da nossa vida. Isso faz muito mais diferença do que propriamente o sabor daquilo, porque se eu for comer aquela mesma comida num dia que eu estou chateado, não vai ter o mesmo sabor. Com certeza, é isso aí. Não vai ter a mesma graça. E a comida é a mesma, o chefe foi o mesmo e tudo mais, e não vai ter a mesma graça, Aí né? isso me remete assim, o valor das experiências compartilhadas, né? É, o compartilhamento por si só, estar com as pessoas, poder vivenciar o ponto de vista delas, poder sentir ou perceber a emoção das pessoas naquele momento, é muito mais rico e muito mais, vamos voltar à palavra inspirador, do que Aham. propriamente o que está acontecendo, né? Então é assim numa viagem, quando você observa a alegria e a emoção das outras pessoas, é assim no ambiente de trabalho, quando muitas vezes uma tarefa ela pode ser feita sozinha, mas ela tem um outro valor e um outro entendimento quando ela é feita em conjunto, Uhum. e enfim, tudo a gente pode olhar sobre essa perspectiva. Dentro disso que você traz para a gente, o que me remete ou me toca muito aqui é justamente no processo do compartilhamento, na minha abertura ao compartilhar, e aí o compartilhar é de duas mãos, né? É o momento em que eu entrego, mas é ao mesmo tempo o momento em que eu realmente estou aberto para que o outro tenha a contribuir comigo, ou a mensagem que ele está me trazendo, de fato, né? Esse é o significado real do compartilhar alguma coisa. Compartilhar não é eu impor a minha ideia para você nesse momento, e daqui a pouco você impõe uma ideia sua Uhum. no momento seguinte. É justamente a troca o tempo inteiro, não interessa a fonte da informação, que a gente está de fato aberto para poder pensar e ver um outro jeito, né? E a inspiração é isso. A inspiração é a hora que eu vejo alguém e fazendo alguma coisa, me passando uma mensagem, e eu estou de fato aberto para isso. Eu estou de fato receptivo Uhum. para analisar o significado daquilo em mim. E isso me permite reconfigurar a minha experiência ou a minha trajetória. Isso é um aspecto que eu acho fundamental para a gente transformar a nossa experiência em aprendizagem e desenvolvimento pessoal. Não é isso? Porque eu posso, na questão da. Isso é o exemplo que eu vou trazer agora, é um exemplo muito comum no ramo educacional, que é assim: se o cara é professor há 20 anos, ou ele é professor há 1 ano repetido 20 vezes. Ou seja, aquele cara que não muda nada, as abordagens são sempre iguais, né? Expandir ou se inspirar é justamente o movimento na hora em que você se permite pensar diferente, enxergar diferente, sentir diferente a partir da sua abertura pessoal para que alguém te passe uma mensagem que faça alguma diferença, faça algum sentido. E disso tudo que você está falando, que é isso mesmo, você, como sempre, um excelente tradutor dos cenários mais complexos. Eu acho que a gente tem um exemplo assim muito, muito concreto acontecendo nesse momento no nosso país, né? Que é a questão das É eleições. verdade. Então, assim, o que deveria ser um momento justamente de compartilhamento de ideias, de debate Para enriquecer. para enriquecer e especialmente para nós chegarmos a uma solução melhor do que de cada candidato isoladamente, né? Porque é isso que deveria acontecer. É um momento rico de troca
de pontos de vista, de ideias, de ideologias, para que o grupo que vai assumir no ano que vem o país possa ter tirado ter tirado dessa discussão todos os anseios, as ideias mais brilhantes, os melhores caminhos para compor. Mas não. Como é que a gente fica nesse momento? Como nós estamos nos comportando nesse momento? Como se nós estivéssemos numa guerra. É isso aí, é uma Então, luta, né? Uma esgrima. Eu tenho que ganhar, você tem que perder. A minha ideia é a única possível. A sua ideia não tem valia. E é trágico. É trágico, É sem dúvida. trágico, porque se a gente levasse como para o coletivo, para o grande, para um mastermind, isso tudo que você falou, do compartilhamento, do escutar, ser escutado, e sempre com o objetivo de nós chegarmos numa ideia melhor do que aquelas isoladas. Então, quem sabe um dia, né, Luciano, a gente vai viver, a gente vai poder presenciar um momento, a gente momentos ainda está coletivos, assim, a né? gente está na infância, né? Nesse processo político, e é bom que a gente diga, né? Ó, liderança, ética, poder, política, é tudo derivado das relações humanas. São todos fatores derivados das relações humanas. E a política, por definição, colocando o que significa o termo, é a arte do diálogo visando o bem comum, é a arte do diálogo para a criação de consensos. Isso é a definição do que seja política. E na hora que a gente pega essa definição e vê esse cenário que a gente tem hoje aqui, a gente vê o quanto que ainda estamos distantes, o quanto que se desvirtuou dessa discussão que enriqueça os dois lados para que se construa consensos, não interessa quem vai assumir, que vai ser presidente de todos os brasileiros. E em vez de ser presidente de uma facção ou de um determinado grupo de interesses, não, ele é de todos. Então, deveria haver na maturidade dos políticos, e pior que não há, então os políticos não passam de um mau exemplo em sua maioria, que não conseguem enxergar que é preciso que haja uma predisposição a esse diálogo que enriqueça o debate e que não vire uma esgrima pura e simples, como se fosse uma luta de espadas para ver quem que vai matar e quem que vai morrer dentro dessa história aí. Infelizmente, nós brasileiros estamos adotando esta forma de convivência, essa forma, enfim, de sermos como país. É verdade. Eu sou de um lado, você é de outro. E assim, muito estranho, porque nós estamos no mesmo país, vivemos sob as mesmas regras, sofremos as consequências das coisas boas e ruins, todos somos impactados. Então, essa fragmentação não faz o menor sentido. É verdade. E que isso nos inspire, então, a nos colocar de uma forma mais aberta para aprendermos juntos e somarmos os pontos de vista de todo mundo aí para a construção de um consenso melhor, ou de pelo menos de melhor nível do que a gente está vendo por aí, né? Que nos inspire, né, Carol? Que nos inspire, que nos inspire. Eu acho que hoje nós conversamos muitas coisas fundamentais para estar abertos à inspiração. E o primeiro passo, eu penso que é nós nos reconhecermos como humanos. Então, se somos humanos, somos brilhantes em algumas facetas e somos muito falhos em outras. E reconhecer isso no outro, se inspirar naquilo que é bonito no outro, estar aberto aos momentos em que isso ocorre, porque ele não ocorre assim. Agora será um momento inspirador. É você quem tem que olhar sobre esse prisma. E o pior de tudo, que nessa discussão polarizada que a gente vê hoje, na prática, todos usam o mesmo mecanismo mental. Eu contra você. Então, em termos de mecanismo mental, de software mental, não há nenhuma diferença quem é da direita mais radical ou quem é da esquerda mais radical. Não há nenhuma diferença. Olha, você sabe isso de ser um contra o outro? Eu vi uma coisa incrível essa semana no LinkedIn. Um post de uma pessoa
incitando, ou enfim, ou angariando pessoas para serem contra, ou para denegrir, ou para achar todos os pontos falhos do Elon Musk, do Jeff Bezos. E eu achei isso tão engraçado, tão curioso, porque a gente estava utilizando eles aqui como inspirações, né? Certo. E as pessoas, ao invés de estarem nessa busca do que aquela pessoa faz de fantástico, de inspiracional, ela está se dedicando, assim, utilizando energia para vamos ser contra eles, vamos aqui dizer tudo que eles erram, em tudo que eles são falhos. Eu achei isso É de realmente uma muito pobreza curioso. enorme, mas você sabe que isso se explica, né? Que tem gente que gosta de pegar carona na fama dos outros. Se eu não posso estar a favor, que eu seja contra, que se tem muita gente que acha que tem aspectos positivos, eu quero falar só dos negativos, Isso, e por aí vai, né? isso. Muito bem, minha gente, vamos chegando ao final desse nosso podcast. Eu tive hoje aqui com a minha querida amiga Carol Bueno. Carol, um prazer ter aqui você com a gente e que a gente possa voltar às nossas conversas sobre inspirações e inspiradores. Sou eu quem agradeço, adorei estar aqui. Confesso que foi um exercício de ser vulnerável, me exigiu coragem, Legal. então tá bem dentro de tudo aquilo que a gente falou. Esse trabalho que você tem feito me inspira, você é uma pessoa que me inspira há mais de 20 anos. Igualmente. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Sim, vamos voltar aqui para falar mais um monte de coisas que a gente pensa e acha. Show de bola. Minha gente, então é isso. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo episódio. Um abraço a todos.